Você vai aprender física, eu garanto. Considere que certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante, está contida em um recipiente cujo volume pode ser variado. Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão P exercida pelo gás em função da variação do volume V do recipiente. Fera, a questão diz que a quantidade de gás é a mesma. Diz também que a temperatura é mantida constante ainda que o volume varie. E diz que o gás é ideal. Ora, se eu tenho uma transformação com temperatura, aí vira uma transformação com temperatura constante, eu tenho uma transformação do tipo isotérmica. Iso quer dizer igualdade. Ou seja, T no final é igual a T no início. E por conta disso, eu fico com P vezes T sendo igual a P0 vezes V0. Ou seja, o produto entre pressão e volume é constante. Na transformação iso, alguma coisa é igual. Na isotérmica, a gente tem temperatura constante, temperatura no fim igual no início. Como eu sei que P vezes V sobre T é igual a P0 vezes V0 sobre T0 quando a gente tem a mesma quantidade de gás o tempo todo, se a temperatura aqui é O, igual, eu posso simplificar e fico que um produto é constante. Quando a gente tem um produto constante, as grandezas são inversamente proporcionais. E a representação gráfica disso, se a gente colocar aqui P versus V, quanto mais V, menos P. Uma relação em que um cresce e o outro decresce. E isso é representado por uma curva. Essa curva chamada de isoterma, ela quanto mais afastada da origem, maior a temperatura. E aí, dos gráficos que aparecem na figura, o único que representa algo parecido com esse é o da alternativa da letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O gráfico abaixo mostra a velocidade em função do tempo de uma bolinha de látex que foi lançada a partir do solo de baixo para cima na direção vertical. Desprezando a resistência do ar e supondo colisões elásticas e rápidas com o solo, calcule a distância total percorrida pela bolinha no intervalo de tempo t igual a 0 até t igual a 6 segundos. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Fera, atenção e muito cuidado. Ele fala nessa questão que quer saber quanto é a distância total percorrida. Atenção, quando a gente fala de distância percorrida, isso é diferente de deslocamento total. Muito cuidado. O deslocamento total é igual à soma dos deslocamentos. Já a distância percorrida, muito cuidado, é igual à soma dos módulos dos deslocamentos. A gente não considera os sinais. Então, muito cuidado com isso,
Porque quando a gente tem um gráfico feito esse que a gente vê aqui, para calcular o deslocamento, quando é na parte superior, o deslocamento é positivo, quando é na parte inferior, o deslocamento é negativo. Quando fala de distância percorrida, eu não levo em consideração os sinais. Muito cuidado com isso. Perceba que a gente tem 3 trechos, de 0 a 2, de 2 a 4 e de 4 a 6. De 0 a 2 eu tenho um triângulo na parte de cima que tem 20 de altura e 2 de base. De 2 até 4 eu tenho outro triângulo, só que agora de altura menos 20 e de base também 2. E de 4 até 6 a gente tem de novo outro triângulo aqui de altura 20 e base 2. Veja que são 3 triângulos de mesmas áreas. 2 vezes 20 dividido por 2, 2 vezes 20 por 2, 2 vezes 20 por 2. Então, o espaço percorrido vai ser igual a 3 vezes a área do triângulo em módulo, não levando em consideração o sinal. Então, é base 2 vezes a altura, que é 20, dividido por 2. 2 simplifica com 2, 3 vezes 20 dá 60 metros. O espaço percorrido é de 60 metros e a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C. C de cuidado. Se ele tivesse pedido para a gente calcular o deslocamento, esse que eu estou pintando aqui em vermelho teria um deslocamento negativo, esse que eu estou pintando aqui em azul teria um deslocamento positivo e seria 20 mais menos 20, 0, mais 20 daria 20. O deslocamento foi de 20. Agora o espaço total, a distância total percorrida foi de 60 metros. A alternativa correta, letra C.